quero contar para vocês a rotina de um órgão público que faz atendimento médico veterinário. Nós estamos aqui na Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos. Infelizmente, eu não posso dizer que é o que acontece em todas as cidades, porque não é. É o que nós gostaríamos. E num dos atendimentos que foram feitos, existem os atendimentos que são feitos por abandono, que é o caso dessa gatinha, que foi colocado o nome dela de Rosalva. Todo animal que entra aqui é um diferencial muito grande. Um local que tem 82 cães, 82 animais com nome, e 82 animais que, se falar o nome de um, todo mundo sabe quem é. Então, isso chama-se identidade. Eles não são números, eles não são uma ficha. Eles são seres, cada um com a sua identidade, e muito respeitados por isso. É assim que a gente costuma dizer que se faz bem-estar animal. É assim que se faz bem-estar animal. E não simplesmente identificando um animal por um número, né? Voltando a falar aqui da Rosalva, essa foi mais uma das vítimas da impunidade no nosso país de maus tratos. Ela foi arremessada por uma coisa que estava de bicicleta andando pela rua, do sexo masculino, e que não teve o trabalho, ela estava dentro de uma caixa de papelão, e ele não teve o trabalho de descer da bicicleta para abandonar a caixa na porta da Codevida. Ele arremessou a caixa do alto da bicicleta na porta da Codevida e foi embora. Quando as tratadoras que estavam varrendo a frente escutaram o barulho, foram ver o que era, se depararam com um animal paralítico dentro da caixa. Não mexia nenhum dos membros, né? E nessas horas acontece de tudo com a gente. Acontece a sensação de impotência, a revolta, o ódio, que é uma coisa que faz um mal tremendo para a gente, né? Não resolve nada e a gente continua com aquela coisa ruim que só acaba fazendo mal para a gente. Mas, por um outro lado, a gente, aqui na Codevida eu posso dizer isso, a gente é rodeado por profissionais comprometidos, profissionais que estudaram para fazer bem-estar animal. E fizeram um tratamento, esse animal facilmente seria eutanasiado num órgão público tradicional, chamado de CCZ, onde não se aplica ainda o bem-estar animal, onde os animais não são castrados, onde os animais não são vacinados com vacinas contra doenças infecto-contagiosas, onde haja respeito pela vida deles. Facilmente seria morto. No entanto, os veterinários resolveram aguardar um pouquinho para ver o que acontecia. Não que não se faça, mas dar uma chance. E acabaram descobrindo que ele estava paralítico, ela, né? Mas ela tinha sensibilidade, ela tinha alguma sensibilidade nas patas. E resolveram, isso foi antes dos feriados, dos últimos feriados. Então começaram, vamos dar mais 2 dias, vamos dar mais 3 dias, enfim. E aí, um belo dia, a gente chegou aqui, essa gatinha tinha conseguido levantar essa travinha, só que ela estava embaixo, foi a sorte dela, e saiu e estava andando desse jeito dela. E a que a gente atribui a isso? O que aconteceu? Graças às parcerias informais que a gente tem de veterinários, o Dr. Gustavo Palmieri, de São Vicente, é um deles, que estava aqui, que veio nos visitar, estava aqui na Codevida nesse dia, batendo um papo comigo, e eu falei, Gu, eu preciso de um raio-x. Ele imediatamente falou assim, manda ela lá que eu vou fazer. Ele fez o raio-x, me ligou, falando, Leila, ainda brinquei com ele, eu falei assim, levou, ficou, eu não vou buscar mais. E, enfim, ele não tinha nada, absolutamente nada na coluna dessa gatinha. Então, os veterinários concluíram que isso foi um trauma, muito provavelmente de uma briga entre gatos, porque ela não é castrada, disputa de fêmeas, os gatos acabam morrendo, brigando, porque não são castrados e precisam ser castrados. E essas brigas, acontece isso, essa gata na rua morreria, né? Porque ela chegou num estado magérrimo. Por que eu estou falando para vocês? Porque a veterinária estava super envergonhada, está no último mês de gravidez, me pediu para não falar, então ela me passou essas informações e eu estou passando para vocês.
O meu objetivo com isso é mostrar para vocês a importância de você dar uma chance, a importância de se fazer bem-estar animal, a importância da castração, porque muito provavelmente isso foi uma briga, porque ela tinha uma mordida, ou podia ser de cachorro ou de um outro gato, porque a mordida de gato, ela infecciona muito rápido. Então, gente, mais uma vez aqui eu tenho um exemplo da Rosalva, que está voltando a andar, já está começando a se mexer, já corre, já pula para dentro da baia, que é o que ela gosta. Ela ainda continua aqui, sim, porque ela é uma gatinha que... Primeiro que a gente não tem espaço, né? São muitos animais. Segundo, que ela é uma gatinha que ainda precisa de cuidados médicos veterinários. E a Rosalva vai ser doada castrada, absolutamente mansa. Eu estava dizendo aqui que ela não é o padrão de beleza que as pessoas costumam pedir, né? As gateiras sabem o que eu estou dizendo. Essa é uma cor de gato que raramente as pessoas querem. Eu sei porque eu tenho um dos meus 8 gatos é dessa cor, porque estava crescendo numa gaiola, porque ninguém adota. Raramente existem pessoas que adotam o que a gente chama de casquinha de tartaruga. Então, a Rosalva está para doação. Agora, a gente está esperando. Ela vai voltar a andar normalmente. O progresso dela tem sido muito rápido. E se você tem um lar que possa dar para a Rosalva, ela está aqui na Codevida, você pode vir visitá-la. Ela é muito novinha, ela tem no máximo 1 ano e está aqui para doação. A gente quis contar essa história para falar 2 coisas. Primeiro, que todo órgão público de toda a cidade tem a obrigação de oferecer castração gratuita na sua cidade. Obrigação. Gente, existe um estudo da USP de 2004, em que a população humana cresceu 3,6% e que, em 20 anos, a população de animais tinha crescido 100 e tantos por cento, 3,6%, e a de animais 100 e tantos por cento. E isso quer dizer que, em 20 anos, isso foi em 2004, em 20 anos, nós teremos na cidade de São Paulo mais cães e gatos do que gente. Vocês imaginem o que é você poder sair na rua e tropeçar em animal morrendo, tropeçar em animal morrendo de fome, o sofrimento que será, não para a gente, para os nossos netos. Então, eu costumo dizer que os governantes de hoje são responsáveis pela desgraça que vai acontecer daqui a muito pouco tempo, porque nós já estamos em 2014. São mais 10 anos só. Mais 10 anos só, todos nós estaremos aqui ainda, se Deus quiser. E vamos assistir essa calamidade. Então, o que a gente pede é... Gente, nós precisamos que os governantes das cidades tenham a responsabilidade. Existe uma lei 12.916, uma lei estadual, feita pelo deputado Feliciano Filho, em que diz que as prefeituras precisam ter políticas públicas de controle populacional de animais. E o que a gente vê é nenhuma cidade, ou muito poucas cidades aqui da Baixada Santista, se manifestando a respeito disso. A gente vê os animais proliferando, andando pelas ruas, morrendo, os protetores desesperados, às vezes até brigando com as ONGs. Não tem que brigar com as ONGs, tem que ir para cima do poder público. É o poder público que tem que castrar. Você da sua cidade que está assistindo esse programa, cobre a castração, porque algumas cidades têm tão pouquinha gente que 1, 2 anos de trabalho você resolve o problema, né? Então é falta de vontade política mesmo. Mas a gente não está aqui para fazer política, a gente está aqui para falar de bem-estar animal. É que, infelizmente, bem-estar animal envolve ações políticas, né? Então a gente tem que cobrar. Então está aqui a história da Rosalva, que eu tenho orgulho de dizer para vocês que, cheios de problemas, cheios de deficiências, eu tenho um orgulho de dizer que a Prefeitura de Santos desenvolve esse trabalho. A gente não consegue castrar todos os animais que estão precisando, a gente não consegue salvar todos os animais que estão sofrendo, mas infinitamente as veterinárias fazem um trabalho maravilhoso aqui. E as pessoas que já vieram aqui, tiveram seus animais atendidos, sabem disso, porque sempre retornam para agradecer. Tá bom? Está aqui a Rosalva. E para doação, por favor, se você conhece alguém que possa dar um cantinho para a Rosalva, se a Rosalva sai, a gente pode ajudar mais um. Tá bom? É essa a história bonita da Rosalva.
Hoje eu quero contar para vocês uma história de um animal com graves problemas comportamentais, que é a história da Sofia. A Sofia é uma cadela com histórico de vida, com um animal adotado, com um animal que desde filhote já tinha um espírito de liderança e passou a apresentar problemas graves dentro de casa, que é morder o próprio dono, né, gente? Eu não escondo para ninguém que eu tenho esse problema na minha casa com uma das minhas cachorras. Já mostrei algumas vezes para você, que por coincidência também se chama Sofia. Então eu estava aqui conversando com a Cida, que é a dona da Sofia, que eu acho que isso é problema de Sofia, né? Que a gente está pensando até em mudar o nome. Mas aqui do meu outro lado está o Agostinho, que é o pai da Sofia. Nós falamos que são avós. São avós. E que foi uma das grandes vítimas da Sofia, que foi até internado por conta de um ataque de ciúmes da Sofia. Mas a gente vai ouvir essa história. Cida, primeiro, obrigada por me receber aqui na tua casa. Eu queria que você me contasse o que aconteceu com a Sofia. Eu sei que o Guilherme é o nosso especialista em comportamento animal, que é um cara que a gente adora, que já vai falar daqui a pouco a respeito. E eu queria que você me dissesse como é que ele veio para aqui, o que aconteceu. Tudo começou quando meu filho a trouxe do Rio, eles se separaram, né, o casal, e ele já disse a nós que ela mostrava como é que se diz? Ela tinha um poder sobre a casa deles, inclusive. Tomou conta do quarto, cuidava, uma possessividade sobre a minha nora, e meu filho não podia entrar no quarto. Deixou dominar, né? Dominou. De repente ele tinha que gritar, ela descia, tudo bem. E mais tarde ela começou também a cuidar da cama, então ela queria a cama só para ela. E aí ela veio morar aqui? Veio naquela agressividade. Aí veio para cá, né? E nós deixamos também ela à vontade dentro de casa. Já dormia no quarto, na cama. Ela mostrava um instinto bastante diferente. De manhã, se você tentasse acordá-la, ela já mostrava os dentes. Então você tinha que gritar, desce da cama, ela pulava, mas mesmo assim tinha que ter os seus cuidados. Como é que foi que ela te atacou, Agostinho? Chega um pouquinho mais para cá, para você ficar mais na tela. A Sofia é uma cadela dominadora e territorialista, né? Então o quarto por quarto era a área de domínio dela e a cama também. E aparentemente, pelo que eu entendo, e depois já de conversar com o Guilherme há algum tempo, ficou mais claro que ela adotou a minha esposa como protegida. Então, como ela tem essa neura do quarto e da cama e tudo mais, uma hora que eu fui entrar lá para entregar um documento na mão da Cida, ela atacou. Mas foi feio, né? Foi feio porque ela já tinha sido mordido por ela 2 ocasiões anteriores. Uma foi uma briga entre as duas que nós fomos apartar, e a outra ela me atacou também de graça, né? Sem mais nem menos. E nesse momento aí ela veio com tudo para cima e o negócio foi muito feio. Eu fui obrigado quando ela me mordeu a primeira vez aqui, eu fui obrigado a agarrar a boca dela, porque eu estava num espaço muito apertado com ela. Eu falei, ela vai me rasgar toda aqui, né? Então eu agarrei ela na boca e quando agarrei, aí esse dedo mindinho aqui, a cabeça quase foi embora. Eu levei 6 pontos só aqui na cabeça do dedo. Eu imagino, porque eu já passei por isso. A mordida aqui que vazou o dente de um lado ao outro. Aqui foram 2 pontos, aqui foram mais 3. Quer dizer, foi um negócio muito feio e traumatizante. Mas sabe o que eu acho bonito nisso tudo? Isso é muito raro, infelizmente, é vocês não desistirem da Sofia. Aí, como é que o Guilherme apareceu? O Guilherme, você me disse que um dia você estava desesperada, chorando na porta de uma igreja, deve ter sido quando aconteceu isso com o Agostinho. A gente começa a pedir ajuda até para os santos, né? E comecei a procurar próximo da igreja, assim, eu falei, meu Deus, algum lugar próximo tem, bom. E eu vi escrito tipo um spa, né, para cachorro, e estava escrito adestramento. Eu chamei uma pessoa de lá, ele disse, nós conhecemos o adestrador, chama-se Guilherme, eu vou te dar o telefone. E naquele dia eu já liguei para ele, ele apareceu aqui e a Sofia estava presa. Aí vocês vão ver algumas cenas que o próprio Guilherme gravou do segundo dia que ele veio visitar a Sofia, e depois já todo o tratamento que ele tem com ela, as reações que ela tem de ataque, e que depois ele vai conversar com a gente e explicar que não é agressividade, é agressividade por medo, né? Foi com medo, porque no primeiro dia que ele chegou, nós fizemos um caminho diferente. Ele entrou pela aqui a sala e foi até a cozinha, onde tem uma grade que separa, né, a área.
E ela começou a latir, mas ele foi enfrentando, abriu a porta e pediu que eu nada falasse, porque a impressão que ela ia atacá-lo. E ele conseguiu dominá-la e ela foi tendo respeito. E a partir de então ela respeita muito ele. Ele chega, ela já se esconde, por sinal, né? Ah, tá. Ela se esconde, mas ela tem todo o comando que ele tem com ela obedece. Até no início foi só por sinal, achei muito bonito. Ele nem falou com ela. Então, foi só por sinal, eu percebo isso no Guilherme, importante. que mulher fala demais, né, Agostinho? E eu percebo no Guilherme que quando ele começa o trabalho com o cachorro, ele fica mudo. Ele deve xingar a mãe da gente até, porque a gente fala muito. Ele pediu que eu nada falasse. Eu fiquei calada, sim. Quando eu vi ele com aquela atitude que ela olhava para ele, só com o sinal ela sentou, depois deitou, e eu estava lá na sala, até chorei, porque foi emocionante. Foi uma coisa muito... Eu com medo, eu tive que me afastar, porque disse que a gente passa, cara. Eu passo também. Sem segurança, né? E ele conseguiu dominá-la e até hoje está indo aí muito bem, melhorou 80% ou 90%, digamos. A primeira vez que ele esteve aqui, o Guilherme, eu não estava, né? Então eu só estava na segunda vez que ele veio. E eu não tinha nem visto o filme, que já tinha sido gravado da primeira visita dele. Eu fiquei realmente muito impressionado, porque nós tivemos uma experiência com outro adestrador, que foi terrível. Eu pensei que ela ia comer o adestrador. Machuca, puxa, enforca, né? E ela estava com focinheira e com a guia, né? Se não tivesse com a focinheira, eu acho que a coisa tinha ficado pior. Foi assustador. E quando ele chegou aqui, que eu vi o filme, que ela me mostrou o filme, foi impressionante, porque ele não usou guia, não usou focinheira, não usou, ele foi só na energia. Mas cá para nós, Ele eu vou foi dizer... só na energia, dominou ela só na energia, e ela foi se afastando, ela andando para trás, ele ia para frente, até que ela ficou acuada nesse cantinho aqui. Então ela tem um respeito por ele, que ele diz que é respeito, eu acho que é mistura de respeito com medo, né? Da autoridade dele com ela, a energia que ele tem. Sem falar uma palavra, né? Impressionante, sem nenhuma palavra, Você sabe que eu... E só energia mesmo. Eu costumo dizer, quando a gente está fora do ar, assim, que ele faz essas coisas que ele fez com o Rottweiler lá na Codevida, que eu costumo falar assim, não, Guilherme, você nasceu com problema cerebral. Eu falo, você não é normal. Como é que você abre a baia de um Rottweiler que come um pedaço de ferro e entra e o cachorro não te ataca? Isso só pode ser... Não é isso aí. Não, fica longe, senão ele vai me morder. Porque a nossa energia passa mesmo, né? E eu queria conversar um pouquinho com o Guilherme agora para dizer desse trabalho que está sendo feito. E, Guilherme, se você puder sem a Sofia, porque eu tenho medo e a Sofia vai te morder por causa do meu medo. Do lado do Guilherme, especialista em comportamento animal, que já apareceu algumas vezes no programa Amigo Animal. E me conta esse milagre que você fez com essa cachorra, porque pelo que a gente sabe e pelo que a gente viu, pelo que você me mostrou, eu fiquei nervosa quando você me mostrou na minha casa de ver o vídeo. Sim. Eu falei, mas eu não chegava mais perto dessa cachorra nunca, porque eu já tenho medo da minha, que é menos da metade dela. Então, assim, eu acho que esse casal é um exemplo que depois de ter sido atacado, depois de ter atacado o filho, depois, enfim, e não ter desistido, como é que você conseguiu isso? O que você pode falar a respeito desse trabalho que você está fazendo com a Sofia? Sim, boa tarde, Leila, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer, primeiramente, agradecer a Deus por ter me concedido esse dom maravilhoso e, segundo, a eles, os próprios donos que não desistiram da Sofia, que ao mesmo tempo de ter tomado a mordida, como o seu Agostinho, a dona Cida também de ter passado por alguns apuros com ela, eles não terem desistido. Eles foram a fundo, procuraram a ajuda de um profissional, que é isso que as pessoas deveriam fazer, e foram buscar. E ao decorrer desse tempo, ao decorrer desse processo, eles foram mudando o comportamento deles. Eu fui conversando e orientando, ele já tinha uma experiência a respeito de cães, ela também já tinha uma certa experiência, então fui ajudando, eu fui orientando. Começou a tratar como cachorro e não como criança. Como cachorro e não como criança. Então foi moldando o comportamento deles através dela, de excesso de carinho prejudicava. Primeiramente vem
o exercício, segundo, a disciplina e terceiro, o afeto. O carinho é a atividade física, né, Guilherme? Isso. Esse é o segredo de tudo, né? Isso, o carinho, a atividade física para um cão é tudo. Ele precisa estar em exercício, até mesmo que eu já tinha feito a esteira com ela, tinha ensinado ela a entrar na esteira e fui passando esses exercícios para ele. Um belo dia que eu cheguei aqui, ele falou: Guilherme, ligou a esteira e falou esteira para ela, ela subiu na esteira sem guia, sozinha e fez esteira. Então, para ela, isso daí se tornou um hobby, se tornou uma atividade física, porque a cabeça dela entra em rotatividade e ela se torna um cão melhor, ela se torna um cão feliz, que ela precisa disso. Trabalhar, né? Trabalhar, o cão se sente feliz trabalhando. Então, você pode... eu gostaria até de terminar esse programa, primeiro agradecendo em nome do programa Amigo Animal, a Cida. Vem aqui, Cida, se aproxima, por favor. A Cida é o Augustinho, que eu estou tendo o grande prazer de conhecer, porque é muito bonita essa atitude de vocês. O que a gente escuta é receber ligações telefônicas falando: eu fui atacada por um cachorro, quero deixar ele aí. É isso que a gente... É mais fácil, né, gente? Vamos passar o pepino para alguém e o cachorro que se dane, né? Eu costumo... Sei que algumas pessoas podem até me criticar. Se você tem um filho problema, você não larga ele na esquina, né? Porque senão você vai para a cadeia. Então, por que você vai fazer isso com um animal que você se comprometeu com ele? Vamos descobrir o que está acontecendo com ele, Deus meu. Vamos descobrir o que está acontecendo com ele, o que leva o cachorro a ter isso, né, Agostinho? É muito bonita essa tua atitude. Eu tenho certeza que você vai ser agraciado, que vocês tenham em dobro tudo que vocês estão fazendo pela Sofia. Porque se ela fosse para um órgão público, primeiro que não recebem, segundo, quem a recebesse iria mantê-la com focinheira dentro de um canil para sempre, até morrer, né? É verdade. Bom, as pessoas quando decidem ter um animal, tem que lembrar que ele não é um brinquedo, né? Ele é um ser, né, que tem sentimento, que tem dor, que precisa alimentação, precisa carinho, precisa disciplina, precisa medicamento. Então é uma responsabilidade que você tem que ter. E como nós estamos acostumados a ter animais, especialmente cães, desde criança, então a gente não sabe viver sem eles, né? E quando isso aconteceu, para nós foi um trauma, porque eu já tive pastor alemão, já tive Rottweiler e nunca aconteceu isso. E com essa realmente a coisa ficou séria, a gente não sabia mais o que fazer. A gente fica mesmo. A gente conseguiu encontrar o Guilherme teve domínio sobre ela imediato, né? E ele também está dando uma segurança para a gente no trato com ela, no relacionamento com ela, e que isso tem facilitado o convívio. Porque senão ia chegar num ponto que não ia ter mais condição, né? Claro, até porque ela não é pequena, né, Cida? Ela é grande e ela faz um estrago, né? A minha que é pequena fez um estrago em mim, imagina ela, né? Mas olha, gente, eu quero deixar essa mensagem aqui da Sofia. Vou pedir para terminar você dando uma voltinha com elas, aqui mesmo, se possível. E muito obrigada mais uma vez a vocês dois, que vocês sejam assim, sirvam de exemplo para um monte de gente que está com problema dentro de casa com seu animal. Não desista, né? Você quer deixar uma mensagem, por favor? A mensagem é essa, é muito amor. Tem que ter paciência, amor no coração, nada forçado, que como vocês falam, eles sentem. Se você realmente tem isso, ou passe para alguém que realmente vai fazer melhor que você, nunca jogar na rua, como se tem visto, né? E dar amor e tentar, né? Tentar, melhora. Eu acho que nós vamos conseguir. Eu tenho certeza que sim, porque vocês merecem. O exemplo não somos nós, o exemplo é você, é o teu programa, é ele e tantos outros que fazem esse trabalho bonito pelos animais, né? A gente só consegue ajudar porque tem pessoas como vocês, gente, porque ninguém consegue nada sozinho, viu? Porque se todo mundo tem problemas e a gente não consegue resolver todos. Então a gente conta e reza para que existam cada vez mais pessoas como vocês. Muito obrigada e fiquem aí com a imagem. Obrigada. Que a imagem da Sofia já em fase de reabilitação.